Vamos mudar de assunto aqui no programa Paula Carvalho, porque o clima tá daquele jeito, né? Tá um clima super bom, né? Então hoje vamos levantar o astral. Me arrependi Vamos falar de ter de pedido coisa inovação. boa. Você pediu dados novos? Pois é. Me arrependi. Mas olha, Paulinha, vamos lá. A gente tem comentado aqui nos últimos dias a saída do jornalista Diogo Mainardi do programa Manhattan Connection da TV Cultura. Após xingar o advogado criminalista Cacai no ar, Mainardi não gostou da interferência da emissora e pediu desligamento para preservar a atração. Agora, em solidariedade ao colega, o jornalista Pedro Andrade também anunciou a saída dele do Manhattan, né? E sabe quem finalmente apareceu, Paulinha? Sérgio Moro. Você queria, né? Pô, finalmente. Caramba. Pelo menos Precisou do Manhattan disso? Connection ele comenta, né? Pra ele falar. Pelo menos do Manhattan Lava Jato Connection. não, mas Manhattan É. é. O que o Cacai não causa, hein? O que cara o incomoda, Moro né? falou sobre esse episódio? Paulo? Calma, vamos recapitular um pouco, porque o quê? Muita gente não tá aí em cima do beat, em cima do lance, sabendo de tudo isso que aconteceu. Então, começou na quarta-feira, a gente teve o episódio do Vai Tomar Caju, o Diogo Mainardi falou isso pro advogado Cacai, que era um entrevistado do Manhattan Connection. Aí teve toda aquela conversa a respeito da edição, né? Olha, não, tinha uma parte com o Porchat, que citava o Olavo de Carvalho, e aí tinha o Vai Tomar Caju, então por isso que depois o Diogo falou, mas aí editaram isso e ficou fora do contexto e tal, enfim. Aí Diogo Mainardi publica lá no site Antagonista o pedido de demissão dele, a gente leu aqui ontem rapidamente, e ele disse assim, ó, desde a quarta da semana passada, quando xinguei o lulista Cacai, a TV Cultura estava pressionando os produtores do Manhattan Connection a fim de que tomassem alguma medida contra mim. Para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria da emissora. Fiz grandes amigos nesses 17 anos, obrigado Lucas, Caio, Pedro, Angélica, e vai tomar caju, Cacai. Terminou assim ali essa carta, na verdade. O xingamento foi retirado da íntegra do programa que está disponível no YouTube, mas está no nosso Morning Show. Você pode conferir no vídeo anterior aqui do nosso censura, Morning Show. não. Pois é. E aí, sobre o episódio da demissão, o âncora do Manhattan Connection, também criador do programa, o Lucas Mendes, até comentou que teve menos problemas na Globo, que era a sua 30 antiga anos. casa, do que na TV Cultura. Jogou isso no ar, tipo assim, jogou essa... Azedou agora, hein? Tá. Ventilador. Ontem, Gestor. que o Papi de Joel estava participando do Manhattan Connection, olha como o Lucas Mendes abriu o programa. Vamos conferir. Nossos convidados hoje, temos 3 excelentes. Eduardo Paes, do Rio, prefeito, a atriz Maitê Proença e o economista e escritor Eduardo Janete. Nós temos 3 convidados excelentes, mas estamos sem o excelente Diogo Mainardi, que deixou nossa conexão porque ofereceu e a TV Cultura aceitou o pedido de demissão dele por causa da reação sobre um palavrão no último programa. A intenção do Diogo saiu para preservar os programas, mas estamos todos tristes e inconformados com a saída dele. Não dá, né? Pois é, hashtag chateado. Aí, sobre o pedido de demissão do Mainardi, a TV Cultura respondeu o seguinte, ó. O pedido de demissão de Diogo Mainardi do programa Manhattan Connection é um assunto interno da produtora. A TV Cultura lamenta o ocorrido e deseja sucesso ao profissional. Aí é importante a gente entender o quê? Que tem uma produtora por trás desse programa que, em teoria, entrega pronto para cultura. Então, eles estão querendo dizer, a gente não tem nada a ver com isso, é uma questão da produtora ter decidido isso, tá? Quem é essa produtora? É a produtora que eles isso, hein? criaram para fazer o Manhattan Connection. Mas aí o que estranho. acontece também? Antes disso, quando do palavrão, a TV Cultura emitiu uma outra nota que dizia assim, ó, o canal não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora. Contradição. É tudo culpa da produtora, daí. Pois é. Aí a produtora... Enfim, aí quais seriam essas providências? Que tipo de pressão foi feita? O Maurício Sticer, que comenta televisão, apurou com algumas fontes e disse que, por exemplo, a cultura gostaria que o Mainardi se retratasse a respeito do que ele falou, coisa que nunca aconteceu, enfim. Mainardi não é de querer tratar, não. Bom, aí o Lucas Mendes, Caio Blinder continuam por contrato dentro do Manhattan Connection. Agora, será que o programa continua ou não continua? Mesmo porque a gente teve esse fato novo, né? Esse desligamento
do Pedro Andrade, que acabou de anunciar que sai do que Manhattan os caras vão Connection. sair. Acho que Vai sair agora por ficou difícil. Não, olha a fala do Lulu. Eu acho De que não vai acordo ter com o clima. antagonista, seria uma Indignado. decisão em solidariedade ao Diogo Mainardi. E aí você me diz, e Moro? Temos um áudio? Um post no Twitch? Não. O que temos de Parece que comentou pelo WhatsApp. Ah, tá. Comentou que o Mainardi foi forçado a pedir demissão e considerou o desligamento do jornalista uma reação desproporcional à ofensa. E se referiu a Cacai como uma pessoa lamentável. E disse também que a TV Cultura sai perdendo com a demissão do Mainardi. Lembrem-se que, na entrevista, o Cacai estava ali fazendo O a Moro defesa na do que ele jogada lá. acredita, estava até, enfim, colocando os pontos em relação ao Moro e tal. Então tá aí, é um grande cenário. Aparentemente perdemos Manhattan Connection. Não sei o que vocês acham, vamos ver aí o que Subiu é que no vocês vão telhado, dizer. né? Subiu no O nosso telhado. querido Adrilles Jorge queria muito falar disso Muito, ontem, nossa. né? Não, foi Mas interessante muito. que tem partes novas. Então agora né? tem episódio novo pra você Não, são falar. 2 pontos que eu queria. Primeiro, a questão do demitir alguém por ter falado um palavrão. Ó, cuidado, hein, Joel. Demitir alguém por Mas falar ele um se palavrão. demitiu, né? Exatamente. Não, mas ele demitiu exatamente porque ele foi pressionado por uma Queria diretoria que ele se da TV retratasse. Cultura que achou um absurdo, que achou um desaforo, que achou uma falta de respeito. Teve um contexto da ofensa ali, porque ele foi ofendido antes. Ou seja, eu acho que a demissão do Diogo, a autodemissão do Diogo, forçada praticamente, é a extinção praticamente da figura do polemista, do jornalista. E o polemista não é uma atividade apenas circense. O Manhattan Connection começou com o Paulo Francis, talvez o melhor polemista da imprensa brasileira na sua história. O Francis dizia coisas assim, que hoje ele seria preso, que função de universidade era criar elite intelectual e não dar diploma pra pé rapado, que 2 compassos de bar valiam mais Comentário que toda... idiota, né, gente? Por 2 favor. compassos de bar valiam mais que toda a cultura africana. Não sei se é idiota. Outro comentário idiota. Pois é, mas assim, são coisas que te levam a pensar, esse contraste, por vezes truculento, incisivo, agressivo, não é uma coisa só circense, isso chacoalha os estereótipos e as certezas das cabeças. Então, essa é a função de um polemista, fazer as pessoas pensar, não necessariamente concordar com as suas opiniões. E quando você faz uma asepsia na figura do jornalismo, vou dar só a informação pura e simplesmente, ela não existe, ela sempre passa por um filtro até da própria pauta. E aí você não estimula as pessoas a pensar. E é esse o tempo asséptico que a gente vive. E é esse o tempo asséptico que vive a TV Cultura. A gente sabe que o Manhattan Connection foi pra TV Cultura por um objetivo. Vamos ser sinceros. Bater no Bolsonaro. A TV Cultura é hoje palco da bolha progressista, da bolha pseudo-progressista. Só entra jornalista nesse sentido pra bater. Só que aliada a essa linha ideológica e militante da TV Cultura, uma rádio embotocada, uma rádio de botox, né? Eventualmente você tem esse tipo de forma desse jornalismo limpinho, politicamente correto, na qual o Diogo Mainardi não se Posso encaixa. fazer uma pergunta Então, de informação? só pra Não, de terminar, informação Só mesmo. pra terminar. Então ele não se encaixa nessa bolha, ele não se encaixa no politicamente correto, que quis absorver, que ele quis utilizar pra fazer isso, e o Manhattan Connection nasceu com uma estrutura de uma polêmica visceral, como a gente vive aqui na Jovem Pan, que é um dos poucos Drilis. oásis de polemismo do Brasil. Diga Pera lá, só um Joel. minuto, Joel, só um minuto que a Paulinha quer fazer uma observação. Olha, vou trazer um ingrediente a mais aqui para a discussão de vocês. Vocês acham que é possível uma emissora, a Cultura tem dinheiro do Estado de São Paulo, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer, inclusive. É possível Eles ganham- existir um programa isento, de opinião completamente livre, contra, a favor, enfim. Depende da tem empresa. do Estado, tem Depende da federal emissora. também, Depende da né? emissora. Tem também emissora A cultura federal. não É só possível. verba estatal. Não é só É isso que eu ia verba- perguntar se o Adriles está por dentro, porque eu vi circulando, especialmente em grupos mais bolsonaristas. Sim. Primeiro tinha aquele discurso, não, Manhattan vai vir só por patrocínio privado de empresários. Eu lembro de ver isso sendo noticiado Mas quando é surgiu. direcionado Mas pela depois levantaram que não, que tinha uns 8 milhões, não lembro mais o que era, que tinha vindo do governo. Você viu alguma coisa sobre isso, Adriles, ou não? Eu Você não- que eu não me frequenta mais aprofundei, esses... Mas eu, sinceramente, 8 milhões em 5 anos, a gente tem que ver o salário Também não é tudo isso, das é. pessoas, a produção em 5 Isso. anos. Não é exatamente grande coisa. Agora, respondendo a Paulinha, eu acho muito simples. Depende da emissora. A Jovem Pan, você tem ampla liberdade pra falar o que você quiser. E a gente vê isso nos próprios debates. Na cultura. Deixa eu óbvio, comentar, Paulinha. Só terminar. Na cultura tá óbvio que existe um Adriles. único direcionamento ideológico. E se você não está Adriles, encaixado peraí, nele, você peraí, cai fora. peraí. Joel, faz seu comentário. Deixa eu comentar. É possível, sim, mesmo uma instituição estatal, garantir a liberdade de opinião e também o bom nível, né? Porque as duas coisas você precisa. Eu entendo perfeitamente a produção, a própria TV Cultura ficar insatisfeita com o entrevistador que mandou um entrevistado tomar naquele lugar. Eu acho que, pelo que foi apurado ali, que pediu que ele se retratasse, gente,
Eu não acho a retratação algo tão fora de cabimento assim. Acho que caberia ele O se cara retratar. chamou ele de Eu, humorista inclusive, idiota. Eu, É bom Adriles, também? não sei se você se lembra, eu me retratei já. Uma vez a gente tava no calor da discussão Eu aqui lembro. e eu te xinguei. Foi mas muito E daí bom. depois Você eu pede me, desculpa, só depois não eu me, faz depois eu me isso. retratei. Acho que é justo. Não vejo um problema em você se retratar quando você passa do Mas limite. demitir Quando você alguém age... que não se retratou, Então, esse mas que é o ele problema. escolheu, foi um ato unilateral Pois é. dele. Disse, não vou me retratar. Pelo que tá aparecendo. Não, eu não vou fazer nada, eu vou só sair do programa. Acho que até ele fez isso pra botar fogo ali no circo Não, mas mesmo. você Porque... viu a fala do Lucas? Porque- O Lucas falou que eles estavam sofrendo censura em entrevista. Então, exato. Acho que foi Essa é a até questão. combinado, assim. Acho Tem que é um ponto jeito de também, acabar eu com acho a que vale a farra. pena a gente analisar, que também é o histórico recente do Diogo, né? Não foi a primeira vez, Ele tem feito isso Recorrente. de maneira recorrente. É uma coisa... Truculenta. Eu acho que acontece e vai Mas é do o ser estilo humano, dele, ué. Vai do... Não, mas espera só um Ficou minuto, amargo Adriles. demais, tá muito não amargo. Dá pra você Ué, mas ter amargura não é estilo- motivo de Peraí, demissão, gente. Mas ele se demitiu. Peraí. Vai lá. Tem Paulo. que ter regra o negócio. Não dá pra você, numa entrevista, consecutivamente, xingar um convidado, mandar o convidado tomar caju. Desculpa, isso não é Não, mas jornalismo. Não dá. Mas tem um não dá, contexto. Adriles, não dá. Peraí, tem um contexto. Não interessa o contexto. Não, interessa o contexto. Existe uma coisa chamada educação. Não, Mas o interessa Manhattan, o contexto. acho que Não, vai para lá, acabar, né? para lá, Acho que ele para se lá, encaminha gente, pro para fim, lá. né? Você não acha? Eu não ia Ele se falar do encaminha, contexto ele que a se gente já falou encaminha. antes. E Deixa eu existe um posso terminar só, Adriles? Só Ele se falar que encaminha pro fim, né? Porque saiu o Maynard, saiu o Pedro. E pela Não, declaração. só pra Pela responder o Lucas declaração- parece O Lucas bastante criticou, chateado. o Lucas Meu criticou a Paulo, cultura, não é uma questão então. só de falta de Isso educação. não é do politicamente correto Não, que Paulo, ele fez. calma. Não é. Calma não aí, é. calma aí. Paulo, ele foi ofendido, ele foi chamado de humorista sem talento, sem competência, burro. Agora, porque você fala um palavrão, Humorista você sem talento. anula toda a ofensa que você recebeu do entrevistado. Adriles. Eventualmente, se o entrevistado... Eu já fui mandado tomar naquele lugar pelo Boulos, dei um chilique, mas não falei um palavrão. Ou seja, você a Fez questão é correto, simplesmente- você fez correto, a porque questão- você é o não, mas entrevistador. peraí, O gente, entrevistador peraí. tem mais A questão- responsabilidade. é sério que vocês estão falando? A questão é simplesmente falar ou não um palavrão? Se você falar pro Cacá, você é um picareta, você defende bandido, você faz a sua profissão Adriles, uma você coisa fala abjeta. palavrão aqui? Eu às vezes tenho vontade. Você me Então, criticou por por que falar você não fala? palavrão, Você pô? tá falando Você me aqui, criticou. todo meninão, Respeita- ai, a questão é falar Eu palavrão. acho- não, você mas não peraí, fala, então. peraí. Fala um Aqui. palavrão. Solta o palavrão, Adriles. Vai, fala. Solta o palavrão. Ah, Falou. se coloca. Caju, você falou? Meu Deus. A Chega, questão que vai. se coloca, Paulo, é muito simples. Ele está sendo demitido, ele está sendo a sua carreira tolhida e massacrada Ele se porque ele demitiu. falou um palavrão. Ele se demitiu. Você ser amargo, você ser ressentido, você ser agressivo, incisivo, equivocado, não são necessariamente coisas que te levam à demissão. Ou Mas, seja, ele não chamado foi de demitido, imbecil. ele não foi Agora, demitido. porque ele falou Adriles, palavrão, ele não foi demitido. Foi levado à demissão. Queriam que ele se Paulo. retratasse. É tão absurdo pedir pro cara se retratar. O É tão absurdo. Tá com uma postura É tão ruim absurdo já- pedir pra já se de retratar. tempo. Exato, Ruim é uma tá lei super amargo. subjetiva sua. Não, É desculpa, tão não absurdo é. pedir pro cara se Maynard. retratar. Eu não acho, cara. Eu não acho Chamar nada o Maynard. absurdo. Mas ele não queria se lógico. retratar. Mas daí Eu é gosto problema. dele. Daí, pô, Eu gosto. nem se depois Até de como xingar até um sentiu convidado. apreciador Não dá. do trabalho Posso dele. Chama o Eu Diogo não aí acho pra gente certo. conversar. O próprio Lucas Mandar Mendes um falou que eles estão convidado sendo tomar cerceados. caju. Vamos convidar o Diogo. ele foi Vamos chamar chamado o de Diogo. imbecil. Vamos chamar o Diogo. Adriles, Ele foi chamado de você- incompetente. Quando você foi chamado de imbecil pelo Joel, você mandou o Joel tomar caju? Não, mas assim, Então mas acabou. eu não ligo. Então Presta acabou. atenção. Existia, ô Paulo, existia um contexto, eles estavam falando Você da não achou fala o do Boulos Olavo, indelicado da com você liberdade aquele de dia? expressão. A questão que se coloca é que vocês estão sendo puritanos. O cara é Não chamado é de puritanismo. incompetente, Isso não é corrupto, puritanismo. sacana, safado, Não, mau senhor. jornalista. Aí ele fala um palavrão, aí uma coisa. Não, acabou. a Não, discussão. não. Não é assim. Não é só o Não é palavrão. assim. O Diogo Maynard tá com uma outra postura, agressiva. E outra, Então o eu Olavo já de Carvalho falei... não deveria nem ter sido entrevistado aqui, então. Você quer então comparar o Olavo de Carvalho com o Diogo Eu Maynard? tô comparando tudo. Eu não tô Mas o colocando Olavo na de Carvalho seara. não é o entrevistador. O entrevistador tem que ter postura, Isso, Mas o concordo. entrevistado não Postura. teve. E quando o entrevistado não tem? Postura. O entrevistador, ele Postura. precisa ter Chegar mais o Boulos, responsabilidade, então tá. Adriles. Se, se Postura. chegar o Boulos aqui e te mandar tomar naquele lugar. Eu vou ter postura. Mas por que você tem que ser demitido? Mas aí se é você o não Boulos tiver? que tá errado. Exato. Ué, ele não É, vai ser exato. demitido. Mas ele vai errou ter com você. postura. Ele errou com você Deixa aquele eu entender, dia. deixa eu entender. Entrevistador o entrevistador é pode diferente ser... de entrevistado. Tá, tudo bem, mas essa que é a questão. O entrevistado pode ser ofendido pelo entrevistador, mas você nunca pode redarguir na mesma Nenhum moeda? dos dois pode. Não, Não, ele não nenhum deve dos dois redarguir na podem. mesma moeda. Mas Nenhum se dos- você Mas ele tá não deve querendo redarguir na botar mesma os moeda. dois De no jeito mesmo nenhum. nível. De jeito nenhum. O cara que for a agredir... ofensa coloca os dois Peraí. no mesmo nível. Entenda o seguinte, ofensa. Adriles, num jogo de ofensas, a pessoa que agride, ela, primeiro, sempre pode vir a sair muito pior do que a pessoa que está sendo agredida, dependendo da reação da pessoa agredida. Se a pessoa agredida receber a ofensa e for no mesmo nível, você tem ali
as duas pessoas equilibradas Mas qual numa ponto? mesma posição. Qual que o Posso te jogo dar um perante exemplo? Posso dar um todas exemplo? as- Adriles, Então, eu vou dar um os dois exemplo. estão errados. Mas você vai demitir o Diogo por causa disso? Eu não tô dizendo que eu Ninguém vou demitiu demitir. ele se demitiu. É, Deixa eu dar um exato, exemplo. cara, tem Deixa eu dar um Paulo, exemplo. vai fazer o break, Deixa eu dar um por exemplo. exemplo. Só um exemplo pra finalizar. Chega. Um exemplo pra finalizar. Olavo de Carvalho me xingou a rodo, eu mantive a Adriles. A classe. Foi bem pra caramba. Reagi com elegância. Imagina se eu me gente, a questão é rebaixasse alguém ao ser nível demitido. que o Olavo demonstrou aquele dia. Questão, Imagina. olha, o polemismo, ele é feito de contrastes, de embates, às vezes agressivos, incisivos. O Paulo tá cansado de ver isso, não só nesse programa, como diversos outros. A questão é você Não, eu não. demitir Tem alguém que manter o respeito, por uma Adriles. postura Respeito. aguerrida. Ele não foi demitido. Chega. Ele não foi demitido. Chega, chega. Quem Senhores, foi? Foi levado à chega, eu demissão. preciso pro break. Tem mais O programa tempo, tá gente. acabando. Eu preciso pro break. Adriles, e o direito à vida, hein? Vamos pro break. Vamos pro E a break. liberdade é o direito à vida também.